Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, já é dia 27 de julho, esse vídeo deveria sair dia 26, mas cheguei de viagem não faz muito tempo, muito cansado. Eu fui a uma cidade muito interessante, muito legal. O nome dela é Engenheiro Coelho, fica perto de Paulínia, aqui no estado de São Paulo. Fui ver um amigo que realmente eu não enxergava a lata do sujeito há 30 anos e é interessante como uma pessoa envelhece durante 30 anos. É um contraste muito grande. É o Regis Guimarães Garcia. Bom, mas feio ele sempre foi, então o tempo não ajudou nem atrapalhou muito. Mas vamos para o nosso assunto, pessoal. Hoje, ou ontem, porque agora estamos no dia 27, como nós havíamos antecipado no quadro que vem por aí da segunda-feira, saiu o IPCA 15. Eu havia falado que a tendência era uma pequena queda, uma pequena deflação ou uma alta inflacionária de no máximo 0,2%. E o percentual do IPCA 15 feito pelo IBGE bateu em 0,13%. É a menor inflação dos últimos 2 anos. Lógico que tem razões muito lógicas para que isso tenha ocorrido, mas eu quero antes dividir uma coisa com vocês. Eu tenho criticado muito a questão da militância na imprensa. É uma torcida a favor, uma torcida contra e perdem a razão ao fazerem manchetes. Olha só a manchete divulgada pelo Infomoney. Leite sobe 22% no mês e 57% no ano. Gasolina cai 5%. Ou seja, eles primeiro colocaram uma informação ruim, terrível, vamos admitir, que é uma alta excessiva no preço do leite, produto essencial não só para o brasileiro, mas para o mundo inteiro. E aí, com a queda da gasolina de 5%, essa queda não ficou tão relevante assim ao olhar, diríamos assim, de um leitor incauto. E eu pergunto, onde é que eles colocaram o Infomoney? Onde eles colocaram a questão de que a inflação foi a menor dos últimos 2 anos de 0,13%? Pelo menos nessa chamada não colocaram. E o R7 da Record também não ficou muito longe dessa maluquice, dessa tendenciosidade de como vê a informação. Olha só a manchete deles. Prévia da inflação acumulada até julho é a segunda maior desde 2004. Ou seja, eles buscaram alguma maneira de falar mal de um resultado que não é ruim, que é bom. Ele tem explicações específicas que eu vou entrar nelas, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: em nome de uma proposta ou de uma simpatia política, os jornalistas das principais redes de comunicação do país, eles estão distorcendo notícias. E notícia distorcida é mentira, ela não informa o leitor, não informa o espectador. Ela simplesmente confunde as ideias no sentido de quem está recebendo a informação não ter o menor contato com a verdade, porque isso deixou de ser importante. O que se tornou importante é uma tal de proposta política que é superior às verdades. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pelo menos em economia e em qualquer ciência, nada, mas nada é acima da verdade. A verdade simplesmente ela tem que ser verdadeira. Se eu não gosto da informação, é uma coisa, mas se eu omito ou se eu minto ela, é uma outra coisa e muito grave. E agora vamos focar nossa conversa nessa inflação de 0,13% do IPCA 15 do IBGE agora em julho. Lembrando, o IPCA 15 ele mede os preços ao consumidor brasileiro entre o dia 15 de junho e 15 de julho, ou seja, metade do mês passado e metade desse mês. E esse 0,13%, sem dúvida nenhuma, ele foi pressionado pela queda do preço dos transportes. Caiu 1,08%, como nós vamos ver depois, essencialmente em função da redução dos preços da gasolina pela diminuição da carga tributária incidente sobre esse combustível. É uma coisa boa, claro que é. Tomara que continue assim, não tem sentido, já falei várias vezes aqui no Fora de Curva, um país tributar exageradamente a sua força motriz, a sua energia, os seus combustíveis, que é a coisa mais importante para alavancar o desenvolvimento. Também que impactou negativamente na inflação
foi a questão da habitação. Comunicação também teve um recuo de 0,05% nos preços, o que é uma coisa natural, é competição do mercado, apesar da Oi ter saído fora da parte de telefonia celular, ter ficado só Vivo, Claro e TIM. Então, o oligopólio se afunilou, mas provavelmente há métodos ou tecnologias alternativas a essa telefonia celular, especialmente da internet móvel, no sentido de buscar uma maior competitividade no setor, provocando uma queda de preços. E agora, gente, o que subiu de preço? A alimentação em bebidas, uma alta de 1,16%, aí muito influenciada sim pelo leite e seus laticínios. Já vamos ver quanto subiu. Também o vestuário continua com preço em ascensão. Isso aí, como eu já expliquei em outros fases de curva, é causado por dois fatores. Primeiro, renovação do guarda-roupa dos brasileiros. Depois de um longo tempo de isolamento social, as pessoas querem sair mais, querem se divertir, estarem bonitas, elegantes para isso. E em segundo lugar, as lojas de vestuário, as lojas de calçados e acessórios da moda, foi um dos ramos que mais fechou, que mais quebrou no decorrer da pandemia. E já que são menos lojas, a oferta de produtos acaba diminuindo, ou as opções de oferta, e isso naturalmente faz com que aumente os preços. O item saúde e cuidados pessoais teve uma alta em julho do IPCA 15 de 0,71%, ainda muito pressionado pelos reajustes de plano de saúde. E finalizando o item despesas pessoais, que é um saco de gato, aí subiu 0,79%. E finalmente educação 0,07, quase nada, próximo do zero, e ainda artigos de residência 0,39%. Esse é o grosso do que aconteceu com os grupos de consumo do IPCA, ou seja, tivemos uma queda bastante relevante na parte de habitação, na parte de transportes e muito pequena na parte de telecomunicações, e as maiores altas foi basicamente alimentação e bebidas e vestuário. Agora, gente, vamos dar uma olhada nos produtos específicos que realmente pesaram mais ou pesaram menos no bolso do consumidor brasileiro agora nessa primeira quinzena de julho e na última quinzena de junho. A maior alta foi do mamão, 22,48%, certamente em função de uma entre-safra, seguido do leite longa-vida, 22,27%. O item leite derivados, que engloba todos os laticínios, teve alta agora no IPCA 15 de julho de 11,43%. E aí sim, nós precisamos entender melhor o que está acontecendo aí. O leite, pessoal, ele é vinculado a diversos insumos. Nós estamos falando primeiro de rações, como milho, como soja, que estão em período de alta. Desde 2021, esses insumos cresceram em torno de 60%, assim como a questão dos fertilizantes, que nós estamos acompanhando a questão da guerra da Rússia e Ucrânia. O Brasil, sim, conseguiu comprar uma boa quantidade de fertilizantes, garantindo a próxima safra, só que, evidentemente, a escassez do produto no mercado mundial faz com que o preço suba. E subindo o preço, sobe o preço dos grãos, subindo o preço dos grãos, evidentemente vai subir o preço do leite das vacas que comem esse grão. Lógica simples. Também tivemos algum problema, que eu já comentei em fora de curva anterior, nos pastos, especialmente da região sul e sudeste, ou por falta de água, por estiagem, ou por excesso de água, algumas cheias que ocorreram especialmente no primeiro trimestre do ano. Nós temos agora também sazonalmente esse período de inverno que cai a produção de leite. Então temos duas situações que estão colaborando com esse fenômeno. Primeiro, uma questão sazonal aqui do próprio Brasil, e em segundo lugar, sim, as tensões globais e o aumento do preço de insumos importantes para a produção de leite, tanto na área de fertilizantes como na área de produtos alimentícios para o gado. É isso, acontece em todo o mundo, não é só aqui no Brasil, e nós vamos ter que esperar a normalização dos fluxos dessa cadeia produtiva para termos um leite mais barato, um queijinho a um preço mais amigável. E agora, gente, vamos tocar na questão dos combustíveis. Sim, ocorreu essa queda de ICMS, que foi um tanto quanto conturbada, mas efetivamente aconteceu, provocando já no IPCA 15 de julho uma queda de 5,01%. Nós estamos vendo agora, no final desse mês de julho, normalmente preços ainda mais reduzidos e deve cair mais esse IPCA quando ele fechar
de 1º a 30 do mês. No entanto, a questão é a seguinte: a redução do ICMS, claro, impactou no preço, não podemos dizer que foi uma coisa natural de mercado, foi uma renúncia fiscal que eu espero que se mantenha, porque, como eu falei antes, tributar combustível é besteira, é burrice dos governos, mas olha só do outro lado. Enquanto a gasolina caiu 5%, 5,01% para ser mais exato, o óleo diesel, que não recebeu efetivamente o benefício dessa renúncia fiscal, registrou uma alta de 7,32%. Isso em função da alta dos preços internacionais dos combustíveis. Tem essa importação que o governo federal está fechando com a Rússia, não sei se fechou efetivamente ou não, mas que pode baratear isso nos próximos 30, 60 dias. Além do que, está havendo sim um recuo no preço global do petróleo. E essa perspectiva, então, de queda do preço do diesel, certamente vai influenciar a inflação futura que deve continuar na sua rota de baixo. Tem artificialismo? Tem, mas o fato é que isso está acontecendo e, afora essa explosão dos laticínios e alguns hortifrutigranjeiros, no setor de alimentação não deve haver nenhuma grande alteração. Tendência, então, para julho e agosto, a inflação aqui no Brasil ser bastante reduzida e, nesse ponto, fora de curva acertou em cheio. Nós havíamos previsto que até agosto a questão inflacionária do Brasil estaria resolvida. É lógico que eu não contava, isso aí é um imponderável, no momento que eu fiz essa antecipação, com a renúncia fiscal do ICMS da gasolina. Isso ajudou muito. Mas mesmo com essa medida tributária, mesmo se ela não ocorresse, aliás, a inflação brasileira ela estava realmente numa rota de queda, sofreu alguns sobressaltos em função das hostilidades na Europa Oriental. Mas eu vejo que agosto vai ser uma inflação bastante reduzida também. Isso aí deve, se não ocorrer nenhum fato novo negativo, isso deve se prorrogar até o final do ano. Então, fechando fora de curva de hoje, repetir, a inflação foi uma notícia positiva para o Brasil, poderia ser menor se o custo do dinheiro não fosse tão elevado aqui no nosso país. Espero que, pelo menos diante dessa notícia, o Banco Central encerre seu viés de alta da Selic, estabilize ou melhor, derrube o mais rapidamente a taxa básica de juros aqui do Brasil, antes que alguma coisa de ruim aconteça com a nossa economia. Nós já sentimos alguns efeitos bem perversos na construção civil, na prestação da casa própria e também no consumo de bens duráveis. E assim, gente, eu estou encerrando o Fora de Curva de hoje, cansado, viajei. Espero que você tenha gostado desse vídeo, vai sair mais tarde em função da viagem. E se gostou do vídeo, não esqueça, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e principalmente compartilhe esse material com a sua rede de contatos. Eu agradeço muito a atenção, especialmente daqueles que assistiram até o final do vídeo. Um forte abraço em cada um, até breve, tchau.